Olá, minha irmã, tudo bem? Meu nome é Vislene Reis e eu sou desenvolvedora de mulheres. Bom, hoje eu estou aqui para conversarmos um pouco sobre você. Você já se descobriu? Ou você se perdeu de você mesma ao longo da sua trajetória? Eu quero te dizer que o meu trabalho é te ensinar a ser 100% mais produtiva em prol da sua própria vida. Mas antes, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, que você se inscrevesse aqui no canal caso você não seja inscrita e que você ativasse aqui o sininho para que você não perca nenhuma postagem de nenhum vídeo daqui para frente. E se fizer sentido para você, compartilhe com aquela sua amiga que também gostaria de aprender mais sobre o assunto. Vamos lá? Bom, muitas mulheres se perderam de si mesmas ao longo do caminho, mas existem outras que sequer se encontraram e que estão aí em busca de se parecer consigo mesmas. Aqui nesse vídeo nós vamos trabalhar com pistas para trazer algumas respostas que você sempre buscou ou que você ainda busca por aí. Eu gostaria de te dizer que as mulheres que normalmente se perdem de si mesmas ou que passam a vida sem se descobrirem, são mulheres que sofrem uma dor profunda na alma. É como se tivesse um vazio que sempre estivesse presente ali durante a sua vida e ela não soubesse como preencher esse vazio. Ao contrário, já tentou de diversas formas, mas o vazio persiste em continuar. Então, vamos para as pistas para ver se você consegue responder algumas das suas perguntas. Pista número 1, a infância. Mulher, a infância é uma fase crucial na vida de qualquer ser humano. É na infância que várias coisas são definidas e que ficam gravadas aí no seu subconsciente. Ou seja, a infância ela vai colaborar com a sua vida até o fim. Nesse caso, devemos avaliar o que aconteceu na sua infância que vem te limitando a descobrir quem você é. Vamos analisar, por exemplo, aquelas mulheres que sofrem de incapacidade, acham que são incapazes, né, de executar uma coisa ou outra, que são super inseguras. Essas mulheres provavelmente na infância tiveram uma super proteção, onde tudo que elas iam fazer sempre tinha alguém para dizer assim: olha, não faça isso sozinha, você não vai dar conta. Você vai a tal lugar, leve fulano, sozinha você não consegue. Então, são mulheres que passaram a infância ouvindo que elas eram incapazes de fazer isso ou aquilo sozinhas. Estou dizendo para você que as pessoas que disseram isso são pessoas maldosas? Não. Normalmente foi a mãe, o pai, uma tia, um tio, um irmão mais velho, pessoas que queriam zelar pela sua segurança, mas que ao invés de garantir somente a segurança, plantaram no seu subconsciente essa ideia incapacitante. Ou seja, mulheres que possuem essa ideia incapacitante, elas têm uma certa dificuldade de se encontrarem, ou se encontram e se perdem de si mesmas o tempo inteiro, porque o tempo inteiro elas estão inseguras, buscando resposta em outras pessoas. São mulheres que tudo que vão fazer perguntam para o outro, são mulheres que não conseguem tomar decisões sozinhas, são mulheres que estão em busca de respostas fáceis, de pessoas que vão lá e falem assim: faça isso, faça aquilo, né, para se sentirem mais seguras. Pista 2, o excesso de amor pelo outro. Todo excesso ele é passível de erro. Né? O que acontece? Quando não há um equilíbrio, né, nas emoções, nos sentimentos, você acaba pecando pelo excesso. Nesse caso aqui, se você excede o limite do amor para com o outro, significa que você está deixando de amar a si mesma. Aquela que muito se dedica ao outro está desistindo de dedicar-se a si mesma, está abrindo mão dessa dedicação própria em prol de outra pessoa. E aí tem um problema muito grande nessa relação. Lembrando que aqui eu não estou falando de relação amorosa apenas, eu estou falando de relação parental, familiar, de relação amorosa, de relação entre amigos, de relação entre vizinhos,
qualquer tipo de relação, relação no emprego, né? Então, independente de qual seja o tipo de relação, quando você exagera no cuidado, no amor ao outro, significa que você está abrindo mão do seu amor próprio. E aí é que mora o perigo, aí é que está o problema. Sabe o que acontece com mulheres assim? Futuramente, nessa relação, a pessoa começa a se sentir sufocada. E essa pessoa acaba abrindo mão dessa relação, alegando sufocamento. E aí o que acontece? Essa mulher, ela dedicou a vida a essa pessoa. Ela dedicou tudo que ela tinha, o que ela não tinha a essa pessoa. Quando a pessoa sai de cena, ou seja, quando acaba a relação, quando essa pessoa bota um fim alegando esse tal sufocamento, a outra, né, no caso a mulher, ela se sente num buraco sem fundo. Por quê? Porque ela não se encontrou, ela se perdeu de si mesma nessa relação, se doando de uma forma total, plena, 100%. Não olhou para si. Logo, quando a pessoa vai embora, é como se lhe faltasse o chão. É aquele tipo de mulher que acha que não tem mais motivo para fazer nada na sua vida simplesmente porque o outro abandonou ou porque ela foi demitida ou porque acabou a amizade, sabe? Aquelas mulheres que dedicaram tudo nisso e quando perde não consegue ver sentido em mais nada. Então é um perigo enorme porque causa grandes danos emocionais, grandes danos psicológicos. Ela ali se perdeu e não consegue mais se achar. Se você se identificou com essa fase, você precisa fazer uma reavaliação desse seu compromisso para com o outro e fazer uma avaliação do seu autoconhecimento. Como é que está esse amor para com você mesma? Né? Se você está dedicando tudo ao outro, está faltando para você. E aí você tenta balancear isso antes que seja tarde demais, antes que você se veja nesse buraco sem fundo, escuro, achando que sua vida acabou simplesmente porque alguém foi embora, ou você foi demitida, ou uma amizade acabou. Entende? Então, procure fazer essa avaliação, como que andam as suas relações, para que você não chegue a esse ponto. Pista número 3, excesso de zelo pelos filhos. Aqui eu falo com aquelas mulheres que estão assistindo e possuem filhos, ou estão prestes a ter um filho, né? Ou estão ali planejando essa maternidade. O que acontece? Toda mulher que é mãe sabe que quando nasce o bebê, a dedicação da mulher para com o bebê é exclusiva. Ela simplesmente se fecha numa caixinha, sou mãe, pronto e acabou. Porque aquele bebê totalmente inofensivo, indefeso, depende muito da mulher. Né? Então, a mãe, esse período onde ele está recém-nascido e até alguns, né, os primeiros anos, aí, a primeira infância, ela tem dedicação exclusiva a essa criança. Mas aí acontece um grande problema com algumas mulheres. Ela não consegue mudar de fase. Ela vive essa dedicação exclusiva até o filho barbado. O filho sai de casa e ela ainda estava nessa condição de dedicação exclusiva, onde ela já se perdeu de si há muito tempo. Se ela não se encontrou, isso ficou mais difícil ainda nesse processo, porque a vida dela é o filho. Então, acontece um grande problema nessa relação. O filho, alguma hora, ele vai ter que seguir a sua própria vida. Alguma hora ele vai ter que viver a sua própria experiência, ter a sua própria família. E quando isso acontece, essa mãe, ela fica desnorteada. Né? Porque é o que ela começa a visualizar? Que toda a dedicação que ela oportunizou a esse filho não está sendo retribuída da mesma forma, simplesmente porque o filho agora está tendo sua própria vida. E ela começa a cobrar, mas uma cobrança assim que é muito tóxica, né? Ela começa a ligar, começa a perturbar, começa a falar: olha, você é ingrato, você não vem me ver, e começa a fazer exigências, porque ela gerou uma expectativa nessa relação. Né? Eu escuto muito dizer assim: nossa, meu filho é minha vida, então hoje eu vivo por causa do meu filho. Isso não é bacana. Porque quando esse filho cria asas e voar, que é para isso que os filhos são feitos, você gerencia, né? Você é ali o mordomo da vida daquele filho, mas quando ele estiver pronto, ele vai seguir adiante. E aí muitas mães não querem permitir, elas amarram esses filhos emocionalmente. E isso vai gerando um transtorno atrás de transtorno, né? A transgeracionalidade de pessoas que
estão amarradas ali umas nas outras e não conseguem viver a sua própria vida. Então, se você se identificou nesse ponto, também dá tempo de você retroceder e mudar esse seu comportamento. Você é mãe, mas você também é mulher, você também precisa se autopreservar, você precisa cuidar de si mesma, você precisa descobrir como voltar a ser uma mulher depois da maternidade, porque senão o sofrimento é grande, o abalo é enorme, porque as suas expectativas jamais serão recompensadas, porque cada ser humano é um ser humano. Dar já esperando em troca igualmente o que você deu, é frustração na certa. As pessoas não devolvem na mesma medida em que você doou, né? Cada um oferta na medida que pode. Então, se você largou a sua vida em prol dos filhos, vai chegar uma hora que você vai querer cobrar sem direito algum. Pista 4. Agradar a todo mundo. Na verdade, querer agradar todo mundo, né, gente? Porque nós não somos o quinto dia útil para agradar todo mundo, nós não somos café para agradar todo mundo. Então, nem Cristo agradou todo mundo, que dirá nós. Então, essa pretensão já está fadada ao fracasso. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Por mais que você diga sim, por mais que você se esforce, sempre vai ter um ou outro ali insatisfeito com aquilo que você está fazendo. Mas existem mulheres que se perdem de si mesmas nessa história de ter problema em desagradar as pessoas. Ai, mas eu preciso fazer isso porque eu não posso desagradar, a pessoa vai ficar chateada comigo. Nossa, porque fulano está contando comigo, e se eu disser não, o que será de fulano? Vai por mim. Fulano vai sobreviver. Agora, se você ficar dizendo sim para todo mundo, sabe o que está acontecendo com a sua vida? Você está dizendo vários nãos para você mesmo. Vai chegar uma hora que você vai precisar dessa retribuição. É como se fosse uma troca. Chega uma hora que aquele que se dedica demais para o outro quer receber de volta. E ó, você não vai receber de volta. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não dão aquilo de acordo com a sua expectativa. Elas não têm muito compromisso com a sua expectativa. Está cada um vivendo a sua vida. Só você que está aí se dedicando exclusivamente. Faz uma pequena análise das pessoas que você só diz sim quando você precisa. Você escuta esse sim de volta? Garanto que a sua resposta foi não. Porque elas têm esse medidor do que pode fazer e o que não pode fazer. Eu não vou parar minha vida simplesmente para te atender. Muitos pensam assim, só não te falam, mas pensam assim. Já você não. Você tem esse medo, né? Dizer não te causa tremor. Ai, meu Deus, como é que eu vou conseguir dizer não para essa pessoa? Comece a treinar o quanto antes, porque senão é um caminho sem volta. Você se perde que não se encontra mais. Pista 5, não investir em si mesmo. Nós achamos que tudo que vai para a gente é desnecessário, é um gasto sem motivo. Né? Estamos sempre investindo no outro, sempre zelando pelo outro, mas não fazemos isso para nós com a mesma intensidade. Isso é um grande problema, porque nós mulheres, nós precisamos investir em nós mesmas. Para que a gente não se perca, nós precisamos ter esse zelo conosco. Então, nós precisamos investir tempo e dinheiro em nós mesmos, mas não fazemos isso, né? Quantas aí não tem filho e toda vez sai para comprar uma coisa que está precisando e volta somente com coisa para os filhos? Acaba esquecendo até o que precisava. Mas precisamos nos educar a cuidar de nós mesmas, nos educar a nos presentear, nos educar a investir na nossa formação, na nossa educação, na nossa saúde mental, né? A gente vai levando, empurrando a nossa vida com a barriga em prol da vida do outro. Tudo bem cuidar do outro. Nós nascemos com esse dom de cuidadoras, de acolhedoras, mas que a gente faça isso por nós mesmas, porque senão, mais à frente, vai cair na história, né? Ai, me perdi de mim cuidando do outro. Então, você precisa ter essa avaliação de você mesmo. O que você tem feito por você? Qual foi a última vez que você comprou algo novo para você? Qual foi a última vez que você se presenteou ao invés de esperar que o outro se lembrasse e te presenteasse?
Qual foi a última vez que você disse: esse dia é meu, eu vou cuidar de mim, eu vou investir em mim? Qual foi a última vez que você comprou um curso para você, simplesmente porque você queria melhorar você, né? Queria se autodesenvolver, queria trabalhar sua autoestima, seu autoconhecimento, sem achar que isso é uma bobagem, um gasto desnecessário. Você precisa dessas atitudes. Você precisa investir em você. Toda vez que você investe em você, o retorno para sua família e para aqueles que te cercam é enorme. Todos querem te ver feliz. E para você ser feliz, ter uma autoestima elevada, você precisa ter essa sensação de que você tem feito coisas boas por você. Isso vai gerar muitos frutos em você mesma. Pista 6: viver no automático. Sabe aquelas mulheres que vão correndo, 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 parece estar na rodinha do hamster? Ela acorda, faz o alimento, come, se veste, trabalha, volta, cuida de outras pessoas, mas não tem tempo nem de se olhar. E esse tipo de mulher é muito engraçado, que ela vive cansada, vive atarefada, não tem planejamento estratégico, mas ela acha que é produtiva. Nossa, hoje fiz tanta coisa, eu estou exausta. Nem sempre a exaustão é sinal de produtividade. Às vezes você só está muito cansada mesmo, por conta da rotina, da repetição e da quantidade de coisas desordenadas que tem na sua rotina. No entanto, para que você tenha uma rotina produtiva, que você possa dizer assim: nossa, hoje meu dia foi produtivo, você precisa ter estratégia. E dentro dessa estratégia, o primeiro foco é chegar a algum lugar. As mulheres que estão perdidas de si mesmas, dentro de uma rotina caótica, ela não chega a lugar nenhum. São todos os dias um igual ao outro, um igual ao outro, e isso vai se repetindo e ela mal percebe. Só que esse tipo de mulher não consegue olhar para si, não tem tempo para se olhar, não tem tempo para saber das suas necessidades, vai simplesmente empurrando tudo para debaixo do tapete, até que uma hora o mundo cai, até que uma hora ela se percebe e vê que não produziu nada, que não fez nada por ela e a vida passou. Então, você se encontrou em alguma dessas pistas? Conseguiu compreender um pouquinho o que está acontecendo com a sua vida? Por que você se olha e não se vê? Por que você tem cada vez mais se distanciado de você mesma? Por que você sequer se encontrou um dia na vida? Agora é hora de você parar para refletir. Nesse momento, você precisa entender que tudo que aconteceu até esse exato momento, grande parte não é culpa sua. Você simplesmente foi reproduzindo, foi trazendo coisas do seu passado e colocando na sua vida no presente. Você foi, igual eu falei agora há pouco, girando na rodinha do hamster, né? Reproduzindo tendências, reproduzindo situações que foram te passadas de mãe para filha, de vó para neta e por aí vai. E esse momento onde você consegue se enxergar, onde você consegue ver, nossa, tanta coisa está errada, eu preciso modificar tantas coisas, você precisa parar para refletir primeiro. Primeiro reflita sobre o seu passado. Reflita o que lá de trás você tem colocado na sua vida hoje como prioridade, sendo que o passado ele precisa ficar no passado. Você utiliza as situações do passado simplesmente como aprendizado. Você precisa olhar para trás como forma de não cometer os mesmos erros à frente e não ficar no passado ou trazer ele acorrentado até o presente. Esse momento onde você vai fazer essa avaliação do seu passado, tente se conectar com você mesmo. Tente perceber o que não lhe cabe. Sabe, o passado é uma roupa antiga que não te serve mais. Você olha, dá uma olhadinha, pensa assim: nossa, é uma roupa bonita, vou fazer um tamanho maior. Ou não, essa roupa não tem nada a ver comigo nos dias atuais. Sabe, é um momento de análise. Então você faz isso por você e começa a entender que você, para se encontrar ou para se reencontrar com você mesma, precisa dar uma pausa, precisa olhar para dentro de você, precisa pensar um pouco mais em você, né? Parar de focar toda a sua energia no outro, parar de pensar exclusivamente no que o outro precisa, no que o outro gostaria e comece a pensar em você. O que você precisa? Qual a sua maior necessidade hoje? O que você gostaria de ter ou ser? Qual é o seu maior desejo? Quais são os seus maiores sonhos?
É assim que você vai se reencontrar, ou assim que você vai se encontrar consigo mesma. Saúde e paz, até o próximo vídeo. Compartilhe com as amigas.